Fãs de Metal Gear estão aí? Bom, o que acontece? Eu me deparei com uma thumbnail interessante que mostrava um vídeo que estava com a versão dublada do final de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. De novo, eu falei isso nos vídeos anteriores sobre Metal Gear, que eu não joguei esse jogo, porque ele está preso até hoje no PlayStation 3, um pecado que a Konami segue cometendo até hoje. Espero que com as Masters Collections que virão, eles resolvam esse problema. Mas até lá, vamos ficar aqui com este vídeo aqui. Deixei aqui em ponto de bala. Metal Gear Solid 4, Solid Snake e Big Boss, o final, o encontro deles. Que porra do caralho. Só que dublado. Vamos ver como é que ficou? Canal Alliance Gamer Brasil. Contextualizando, isso aqui é a parte que o Old Snake, né, o nosso querido Solid, está no cemitério, ele pensa em se matar, aí corta para passar o casamento lá, no casamento, coisa de novela, né? Aí volta, passando no cemitério, a gente vê que ele não conseguiu se matar. E aí, dublado. Isso mesmo. Bom, Big Boss. você não precisa ir ainda. Já faz muito tempo, Snake. Só espero que esse vídeo não pegue direitos autorais. Encontro de pai e filho. Big Boss? Diga a qualidade da dublagem depois nos comentários. Podia botar um dublador embaixo. Olha aí. Solta isso. Meu filho. Não estou aqui para lutar. Ou devo chamá-lo de irmão. O quê? Já acabou. Chegou a hora de deixar sua arma de lado e viver. Tudo começou com um bando de velhos idiotas. Agora, todos eles se foram. Os Patriots. A era da tolice deles acabou. Sou o único sobrevivente e logo estarei indo também. Como ainda pode estar vivo? Aquele corpo que Liquid queimou em volta não era meu. Aquele corpo era de um clone. Sólidos. Ele era um clone perfeito. Zero e as IAs Proxy que foram atrás dele estavam convencidas que o Sólidos era eu.
Eu fui implantado com nanomáquinas, mantido em um estado de sono profundo pelo JD IA Proxy. Eles me mantiveram completamente selado, não somente meu corpo físico, mas mentalmente também. A tecnologia era similar ao que eles usaram para rastrear os membros BNB que você encontrou. Para que eu acordasse novamente, o sistema tinha que ser destruído, de um jeito ou de outro. Ocelot e Eva queriam duas coisas: me trazer de volta à vida e acabar com os Patriots. Isso significaria destruir a IA e matar 2 homens, JD e Zero. Bem antes que você fizesse o upload do vírus no GW, o caminho para o JD foi aberto, mas somente através da manifestação física do GW. E então foi quando finalmente descobrimos a localização desse homem, Zero. Para mim e para eles, para Naomi, nada era mais importante. E foi por isso que eles colocaram o grande esquema em ação. Eva roubou o meu corpo deles e o reconstruiu, substituindo as partes perdidas com fragmentos de Liquid e sólidos. E Ocelot, com o intuito de enganar o sistema, usou nanomáquinas e psicoterapia para transplantar a personalidade de Liquid em si mesmo. Ele recebeu influência hipnótica para se transformar em um dublê mental do Liquid. Por todos os nossos avanços em nanotecnologia, informação e controle genético, eles nunca conseguiram controlar a consciência das pessoas. Deixaram uma pessoa transformar-se totalmente em outra. Sobre certas condições, alguém pode desempenhar um papel específico. Agir como outra pessoa. Gatos adoram se fingir de cobras. Tudo começou com ele. Zero. Zero ficou velho, e no fim os Patriots estavam funcionando por uma rede sem aparência ou forma. Como assim, sem aparência ou forma? Os proxies eram apenas uma pequena parte de um enorme ciclo que Zero criou. As corporações, seus lucros e instituições de pesquisa, que incluem uma complexa indústria militar, também faziam parte. Eles operavam em orçamentos automaticamente estimados pelos proxies, e as quantias eram mantidas pelos Patriots. É meio estranho assistir essa cena dublada, mas ok, tá até decente. A rede cobria tudo em armas, R&D e investimentos para produção e marketing. Cara, você tem noção de que esse jogo foi lançado em 2008? E, cara, olha tanta coisa que ele trouxe, mano. Inacreditável, mano. Eu queria muito ter jogado esse jogo, até hoje não consegui. Já peguei emuladores já na internet, mas tipo, não roda. Não é nem questão da minha máquina, era até boa, mas tipo, eu trouxe isso no vídeo sobre a história dos videogames. O PlayStation 3 foi um videogame de difícil desenvolvimento de jogos para os desenvolvedores. Era muito complicado desenvolver jogo para o PlayStation 3. E é natural que o seu emulador também seja complicado, né, de se reproduzir. Isso cercou as pessoas, as companhias, até mesmo as leis que as protegem. Políticos e economistas se tornaram nada mais do que repetições do mesmo sistema uniforme opressivo. Não acho que tenham percebido que tudo isso era uma armação, um simples conjunto de normas. Os Patriots eram essas normas, uma rede neural reduzida em forma simples.
eles realmente representavam. Uniformidade sem consciência individual, sem mudanças. Mas então um dia, estas normas desviaram desse padrão e sofreram uma mutação. Foi como o nascimento de uma nova forma de vida. O sistema achou um novo modo de se propagar. Olha que interessante, a inteligência artificial dos Patriots era tomando uma nova forma que meio que fugiu do controle dos seus idealizadores. No caso, Zero, junto de Ocelot, Eva, tanto que teve uma briga entre eles que eles se separaram. Então o Zero seguiu com o plano dos Patriots, achando que essa era a ideia da The Boys, né, de unificação do mundo. E aí eles criaram um monstro. Isso é muito interessante, cara, o quanto esse jogo foi revolucionário na sua época. Tipo, a galera não curte muito esse tipo de jogo que tem muitas cutscenes longas e só querem jogar. E eu entendo, mas assim, o videogame, depois de um certo tempo, ele passou a ser mais do que um simples jogo. Ele é uma forma de entretenimento interativo. Então é legal quando a história te puxa e ela te convence de que esse jogo aqui é mais do que um jogo. E foi isso que o Metal Gear fez, cara. Por isso que, cara, Metal Gear tem que ser um jogo assim, não é de massas, porque a galera, principalmente da atualidade, ela tá muito acostumada com coisas imediatas assim, de tipo vídeos curtos, de só jogo, tiro, sem profundidade, sem reflexão, sem pensar, sabe? Por isso que, cara, infelizmente, assim, dos meus amigos, cara, tem poucas pessoas que conhecem Metal Gear. Então eu não tenho uma interação sobre Metal Gear com essas pessoas. Então poucas pessoas, cara, só. E... enfim. As normas que os Patriots fizeram para o seu estado de unificação rapidamente se tornou dependente em um único negócio: a guerra econômica. Enquanto isso, a causa política de criar um campo de batalha limpo e seguro gerou um catalisador conveniente. Até então, o sistema não estava mais sendo guiado pela vontade de Zero ou de qualquer outra pessoa. Foi então que as normas se manifestaram como as IAs e os herdeiros da vontade de Zero começaram a se reproduzir e ter uma vida própria. O verdadeiro objetivo de Zero era transmitir o propósito da The Boss: estabelecer um estado mundial unificado, um mundo interior. Mas seus sucessores falharam em transmitir seus propósitos. Eventualmente, JD se tornou sua própria era, propagando suas vontades como queria. E nessa era, escolheu-se agir através da economia no lugar de nações e estados. Monitorada pelas revoluções industriais e digitais que vieram em seguida, esta era deu origem a uma revolução econômica deformada, uma revolução no campo de batalha. Foi criado um novo mundo sem conteúdo. Nesse novo mundo não haviam ideologias, princípios ou ideais. Nem mesmo havia o que era valorizado: a lealdade. Havia apenas uma guerra econômica. Foi um erro gigantesco em julgamento, um que Zero jamais poderia renunciar. Cara, dá pra fazer um paralelo com o que o mundo se tornou, né? Ou que ele já estava predestinado a se tornar e poucas pessoas sabiam, e que a gente sempre ignorou. Com o sistema americano em estado de colapso, a sociedade dos Patriots reverteu-se em um estado condenável. Esse homem foi a origem de tudo isso. E ele nem sabe. Está completamente perdido pelo fato de deixar o mundo Zero. à beira da ruína. Galera que jogou The Phantom Pain sabe porque ele ficou assim, né? Ele só descobriu que o Zero ficou isso por conta do Skullface, porque a gente ouviu aquelas fitas intermináveis. Meu Deus do céu. Enfim, Konami, espero que tenha aprendido.
Mesmo com muito sangue ruim entre nós, é engraçado. Agora que estou frente a frente com ele novamente, a raiva se foi. Tudo que sinto é um profundo sentimento de arrogância e pena. Será que Zero realmente me odeia? Ele sempre admirou o Big Boss. Ele tem medo de mim. Vamos lembrando, né, cara, que foi graças ao Zero que o Big Boss ele conseguiu se passar por um fantasma. Quer dizer, foi graças a Zero e Ocelot que o início de The Phantom Pain foi possível o Big Boss fugir da visão dos Patriots enquanto o Venom estava assumindo o seu papel de Big Boss. E ele pôde fundar a Order Heaven e recrutar soldados pelo mundo todo, enquanto o seu fantasma, o Venom Snake, estava na Mother Base, ainda sob os holofotes dos Patriots, no caso de Zero. Acho que agora é tarde para perguntar. Quer dizer, sobre a mira do Skullface. O Skullface estava querendo se vingar do Zero. Então, tá tudo lá no jogo, assim. Mas é basicamente isso. Os membros originais: Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot. Todos eles já se foram. Zero é o único ainda vivo. Tudo tem o seu início, mas não começa pelo 1. Começa muito antes disso. No caos. O mundo nasce pelo 0. O momento 0 para 1 é o momento do mundo expandir para a vida. 1 se torna 2. 2 se tornam 10. 10 se tornam 100. Querer voltar tudo para o 1 não resolverá nada. Enquanto o Zero continuar, 1 crescerá e logo se tornará 100 novamente. E então, nosso objetivo era eliminar Zero. Até mesmo os poderosos Patriots começaram com um único homem. Esse único desejo do homem cresceu imensamente. Inchou-se. A tecnologia absorvida começou a manipular a economia. E percebemos isso tarde demais. Então, nós havíamos criado uma besta. Nós tínhamos ajudado a transformar o Zero em 100. Seu pecado foi nosso. E por esse motivo, estarei enviando o Zero, através de mim, de volta ao nada. Cara, isso não é vida.
você também vai voltar ao zero. Já me eliminou 2 vezes antes. E hoje será a terceira. Aquele Eliminou 2 vezes. Foi no primeiro jogo do Metal Gear lançado para MSX e no segundo jogo para o Metal Gear 2 Solid Snake. Lembrando que foi revelado no The Phantom Pain que a primeira vez que o Solid Snake lutou contra o Big Boss foi na verdade contra o Naked Snake, contra o Venom Snake. E só quem jogou conhece a história do MSX, conhece essa história. E é bom que venha um remake também futuramente. Fox Die que Zero implantou em você já começou a devorar o meu corpo. O fato é, o Fox Die em você foi o que matou Eva e Ocelot. Do que está falando? Naomi. Ela me contou toda a verdade. O que foi? Eles fizeram de novo. Eles te usaram para tentar me matar. Os Patriots. Não. Seus proxies. A fim de nos enterrar. Eles fizeram de novo. No final, eles não são nada mais do que um programa maldito. Tudo que eles fazem é repetir inúmeras vezes o mesmo padrão. Você pode me fazer um favor? Me leve até ela. Tem mais uma coisa que Naomi pediu para lhe dizer. Sobre o velho Fox Die no seu corpo. O único que sofreu mutação. O novo Fox Die dentro de você continua se multiplicando. E ao mesmo tempo está reduzindo o antigo Fox Die mutacionado pela reprodução no corpo. O novo Fox Die está removendo o antigo. Naomi confirmou isso no seu acompanhamento. Ela disse que a mutação está retrocedendo. E em pouco tempo estarão eliminados completamente. Isso quer dizer que a mutação não provocará uma epidemia? E será apenas enquanto estiver vivo. Mas até lá, o processo vai se repetir novamente. Um dia, seu novo Fox Die também entrará em mutação e se tornará uma nova ameaça. Quer dizer, se você conseguir viver até então. Então eu vou morrer. Todos morrem. Não pode impedir isso. Não pode fugir disso. Deixe-me dizer uma coisa. Nunca desperdice a vida que você construiu com a sua luta.
nunca pensei em você como um filho. Mas eu sempre o respeitei como um soldado. E como um homem. Se você estivesse no meu lugar, talvez não teria cometido os mesmos erros que eu. Desde o dia em que eu matei a The Bots com as minhas próprias mãos, eu já estava morto. Mas você estava certa. Não se trata de mudar o mundo. Se trata de fazer o nosso melhor para deixar o mundo da maneira em que está. Se trata de respeitar o desejo dos outros e acreditar em si mesmo. Não foi por isso pelo que você lutou. Finalmente, eu entendi o propósito pelo o que você fez. E finalmente, eu entendi a real verdade através da sua coragem. Está quase na hora de partir. E comigo, o último período desta guerra infrutífera desaparecerá. E finalmente, aqueles antigos perversos estarão extintos. Logo que a fonte do mal retornar ao zero, um novo futuro nascerá. E esse novo mundo será seu para ser vivido. Não como uma serpente, mas como um homem. Sabendo disso, Zero e eu, Liquid e Sólidos, todos nós lutamos uma longa e sangrenta guerra pela nossa liberdade. Temos lutado para nos libertar das nações, de sistemas, de normas e das eras. Não importa quão duro nós tentamos, a única liberdade que achamos estava por dentro. Aprisionado dentro desses limites. The Boss e eu podemos ter escolhido caminhos diferentes, mas no final acabamos caindo na mesma prisão. Liberdade.
Mas você recebeu a liberdade. A liberdade de poder estar fora. Você não é mais uma ferramenta agora. Nem um brinquedo. Você não é mais um prisioneiro do destino. Você não é mais um grão da guerra. Está na hora de você ver o mundo exterior com seus próprios olhos. E seu corpo, sua alma também, por conta própria. Esqueça da gente. Viva para si mesmo. Big Boss é foda. Morrendo, ele quer fumar ainda. Encontre um novo motivo para viver. Boss, você precisa apenas de um Snake. O mundo seria um lugar melhor se não houvessem os Snakes. Isso é bom. Você não acha? Caraca, muito mais pela cena final do que pela dublagem, mas é bom rever sob uma dublagem, né, brasileira, mas assim, incrível, né?